Professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP. Vinícius, muito obrigado pela presença no Agora CNN. Gostaria de começar com esse assunto. Inicialmente, essa tentativa de um acordo de cessar-fogo. Depois desse ataque bem-sucedido dos Estados Unidos. Bem-sucedido exatamente não sabemos, porque o Irã pode ter movido algumas das ogivas nucleares ou algum urânio enriquecido para outro local e não se sabe se essas bombas conseguiram atingir exatamente o coração desse programa nuclear. Mas depois desse ataque, você considera, Vinícius, que há clima para um cessar-fogo no Oriente Médio, pelo menos uma resolução da ONU? Bem, muito obrigado pelo convite. De fato, o cessar-fogo seria o ideal para que as partes possam conversar, ainda que o Irã tenha sinalizado para não ter ali mais condições de fazer diplomacia no atual momento. Mas também nós precisamos aqui pensar no seguinte: será que Israel atingiu seus objetivos completos? Lembrando que Netanyahu já deu sugestões que também ali vislumbravam uma eventual mudança de regime. E os próprios americanos falaram, ou o Irã aceita ali os termos de uma paz completa, que seria renunciar de fato ao seu programa nuclear, ou então ele vai enfrentar as consequências. Então, nós temos aqui um cenário em que talvez o próprio lado israelense e americano não queira aceitar um cessar-fogo, exceto se houver clareza ali sobre os objetivos terem sido cumpridos, o que nós não sabemos no atual estágio, porque, como vocês bem falaram antes, o Irã pode ter movido ali parte do seu urânio enriquecido para outros lugares. Professor Diego Pavão, nosso analista e também editor de Internacional, fará uma pergunta. Professor, obrigado pela participação aqui com a gente na CNN. Infelizmente, a gente tem visto reuniões do Conselho de Segurança da ONU que acabam terminando em um impasse e seguindo mais ou menos uma mesma fórmula. Quer dizer, Estados Unidos não vão apoiar uma resolução que retire o direito de autodefesa de Israel. China e Rússia não vão apoiar uma resolução que condene o Irã de forma unilateral nesse conflito. Eu queria saber do senhor, existe algum motivo agora para esperar que não haja um impasse, para esperar que esse resultado dessa reunião do Conselho de Segurança da ONU seja diferente e que, de fato, o Conselho chegue a alguma solução mais concreta para esse conflito? Bem, Diego, me parece que o possível ponto de convergência seria entre Rússia e China de um lado e Estados Unidos de outro. Vamos aqui analisar os motivos pelos quais eles podem finalmente concordar em alguma coisa. Rússia e China não têm o menor interesse de entrar ali com uma ajuda direta ao Irã, principalmente por parte da Rússia, poderia ser inevitável caso o conflito escale. Não estou falando aqui de tropas russas, sem querer alarmar ninguém, mas ajuda militar acho que seria inevitável aí caso o conflito escale. Do ponto de vista americano, é importante lembrar como que Donald Trump chegou à Casa Branca pela primeira vez e como que ele retornou à Casa Branca. Entre outras promessas, está aquela de não mais envolver os Estados Unidos em conflitos que não interessam diretamente ao Washington, ao povo americano. Então, se o Trump ele vendeu essa ideia na eleição e descumpri-la, né? Muitos até dizem que com esses ataques ele já descumpriu parte de sua promessa, ele vai enfrentar um problema doméstico forte. Então, para o Trump, realmente é interessante parar por aqui. Os ataques foram feitos, ele ajudou Israel, mas agora ele não interessa ali para a Casa Branca ter um conflito que escale. Então, isso pode fazer com que tenhamos um consenso, se não hoje, em dias seguintes, para que haja um cessar-fogo, pelo menos. Está na linha do que Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano, disse há pouco. Ele disse que foi um ataque pontual, não se quer tirar o regime do Ali Khamenei, mas ao mesmo tempo precisava ser feito e que a ideia é que se encerre por aí. Professor, a gente via, pelo menos até este momento, Vladimir Putin um pouco alijado desse processo. Apesar da Rússia ter uma ascendência sobre o Irã, a Rússia está envolvida em outra guerra. E as nações europeias até disseram claramente, o ideal é que Putin não se envolva. Só que agora a chancelaria iraniana fez consultas à Rússia e a Rússia participa dessa tentativa de um cessar-fogo. O papel de Vladimir Putin neste momento aumenta em relação ao conflito no Oriente Médio?
Sem dúvida, porque a própria ida do ministro das Relações Exteriores do Irã até Moscou para falar com Putin é uma sinalização nesse sentido. Porque é importante aqui contextualizar, não se trata de uma aliança militar entre Moscou e Teherã, mas eles têm claramente ali uma parceria estratégica, inclusive no campo econômico. A própria Rússia confiava muito ali no Irã como um canal de acesso direto, não dependendo da China nem da Europa, para ter acesso ali à região do Golfo, à região do Oriente Médio. Tem um projeto chamado Corredor Norte-Sul, que vem aí colaborando, né, contribuindo para a melhoria das relações econômicas entre Rússia e Irã. Então o Irã ele precisa de aliados, né? É ilógico achar que o Irã ele vai aceitar passivamente essa traição que do ponto de vista iraniano ocorreu, porque a solução diplomática, mesmo depois ali do encontro com os europeus lá em Genebra, não foi adiante. Então é uma maneira aí não de chamar a Rússia do ponto de vista militar, mas de empoderar Putin como um ator diplomático relevante, porque a Rússia tem poder de veto no Conselho de Segurança e, junto à China, pode fazer essa movimentação mínima que a comunidade internacional espera agora, que é acabar com uma possível escalada. Novamente, não interessa nem a Rússia e China essa escalada, não interessa, me parece, ao Irã, não interessa aos Estados Unidos. Acho que cabe aí perguntar, interessa a Israel, nesse momento, continuar aí num movimento de potencial mudança de regime? Os Estados Unidos sinalizaram que não. E para Putin, claro, tampouco isso seria um movimento interessante. Então é importante também agora prestar atenção não só no que Israel, Europa e Estados Unidos fazem a respeito dessa questão, mas também aquilo que vem de Moscou. Diego. Professor, exatamente sobre isso, sobre essa questão da mudança de regime que eu queria falar agora. Os Estados Unidos dizem, como o senhor disse, não é um objetivo a mudança de regime. Israel diz, olha, não é um objetivo, mas pode ser um resultado. E a pergunta que eu faço é a seguinte, essa mudança de regime seria efetivamente boa para esses agentes? Aí eu me refiro a Israel e aos Estados Unidos. E mais do que isso, esses ataques, essa campanha militar, tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte de Israel, isso está, de certa forma, influenciando uma mudança de regime? Está aquecendo aí esses motores para uma eventual mudança de regime? Bem, Diego, muito se fala dessa vulnerabilidade da República Islâmica, do regime centrado ali no Ayatollah Khamenei, claro, os demais ali membros próximos a ele de caráter religioso e principalmente a sustentação militar, policial, que é dado pela Guarda Revolucionária. Dito tudo isso, nós não temos nenhuma evidência de que eles estejam piores do que eles estavam antes. Há, sem dúvida, muita conversa sobre o assunto. Mas pode haver até um efeito contrário depois desses ataques americanos, porque mesmo aqueles iranianos que hoje se opõem ao regime, sim, ali duro, né, autoritário, repressor, em termos de costumes, né, e também em termos aqui econômicos, que não tem ali entregado ali determinadas reivindicações da população iraniana, reclamações sobre preços, sobre o estado da economia, nós temos aqui ainda assim uma oposição ao Ocidente muito forte, principalmente aos Estados Unidos. Se a gente voltar na história iraniana, lá em 53, houve justamente um golpe ali com o apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido contra um governo então eleito democraticamente, mas que não satisfazia os interesses do Ocidente. Então, mesmo aqueles que se opõem ao regime islâmico dentro do Irã e fora do Irã, não necessariamente vão querer uma transição eventual pró-Ocidente. Então, nós temos aqui um cenário em que a queda ali do regime islâmico não necessariamente vai trazer mais paz para a região, tampouco vai trazer ali um aliado para Israel, que seria o desejável. Então, pode haver aí uma situação que pode ser até, não vou dizer pior, mas que fique na mesma, não obstante aí uma eventual queda, que, reitero, não me parece haver aí nada nesse sentido de imediato, mas que pode ser uma consequência desse processo de eliminar ou tentar eliminar o programa nuclear iraniano. É porque tem um mínimo de diálogo ainda, é um país que tem um chanceler, é um país que tem um presidente, apesar do regime de Ayatollah Khamenei. E se você tirar esse processo, pode virar como o Iraque.
e como o Afeganistão. Exato. Então, poderia piorar de uma certa forma, né, professor? Exato, acho que a memória americana, principalmente do que se passou no Iraque, é muito forte, porque temos aqui até um processo análogo. Se voltarmos lá em 2003, qual era o grande debate? A Saddam Hussein, sem dúvida, um ditador sanguinário, um ditador que oprimia o seu povo, trazia instabilidade para a região em certa medida. Tinha ou não armas químicas. O mesmo debate agora. O Irã tem ou não aí armas nucleares ou potencial de desenvolver armas nucleares de imediato? E nós tivemos no Iraque o quê? Todo um processo ali de instabilidade, muitos ataques terroristas na região. Até hoje o Iraque não pode ser considerado um país estável, e sem falar ali em outras questões laterais, como, por exemplo, a população curda, né? Os curdos estavam ali no Iraque, estão no Iraque, ganharam autonomia, e a população curda no Irã. Será que os curdos aqui, num cenário hipotético, não podem ali reivindicar soberania, o que afetaria, por exemplo, a Turquia, que também tem ali boa parte dessa população, que é, aí nos melhores registros, a maior do mundo, sem um Estado próprio. Então, tudo ali que eu acho que ninguém quer, nem Estados Unidos, nem China e Rússia, é mais um fator de instabilidade no mundo. Então, temos aqui, sem dúvida, a convergência para que a questão, se não seja aí, se não for resolvida em definitivo, seja pelo menos resolvida de imediato por um cessar-fogo. A grande questão é quais são os termos desse cessar-fogo. O próprio Irã, ele não vai querer alguma vingança ali, se não contra os Estados Unidos, contra Israel, que por tabela, né, por ser um aliado americano, já não satisfaria ali a demanda, né, por uma equivalência, um mínimo de proporcionalidade depois desses ataques. Então, tudo isso, não tenho dúvidas, estará na mesa aí de negociações agora, nessa tarde, quando houver a reunião do Conselho de Segurança. Nós conversamos com Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP. Professor, muito obrigado pela presença no Agora CNN nessa edição dominical. Eu que agradeço, muito obrigado, boa tarde a todos.